O Palmeiras tem um novo jogador na mira, Carlos Vinícius, centroavante que fez muito sucesso com a camisa do Benfica, e no vídeo de hoje do canal Drincola vou dar todos os detalhes, bora falar também sobre o Corinthians, que analisa com atenção dois jogadores do Mirassol. Vídeo importante que vai tratar também sobre a segunda treta de Rogério Ceni com um médico do Tricolor nessa temporada. Para completar atualizações envolvendo Flamengo e Pablo, conversas avançaram. Quero te falar sobre TT e a busca do Grêmio por reforços para melhoria na Série B. Tem ainda novidades envolvendo Vargas, atacante do Atlético Mineiro, desejado por dois clubes brasileiros. Enfim, nem pense em sair daí. Tenho certeza que você vai terminar esse vídeo muito melhor informado. Antes, deixa eu só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo, com passagens por Rádio Bandeirantes, Rádio Bradesco Esportes FM, ESPN, trabalhei também no Jornal Diário de São Paulo, hoje tenho um blog no Yahoo e por aqui vou deixando você super bem informado sobre as coisas do futebol. Para não perder nada, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bom, bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, casa de apostas esportivas que é a patrocinadora master do Atlético Mineiro e do Fluminense. E só na Betano você tem as Super Odds, que são aquelas cotações extremamente elevadas para você aumentar sua chance de ganhar. Nesse final de semana, mais especificamente no sábado, tem Manchester United e Tottenham, jogo do campeonato inglês com Super Odds. Vitória do United paga R$ 2,52, o empate paga R$ 3,55 e a vitória do Tottenham pagando R$ 2,95. Dá para apostar também na vitória do Liverpool contra o Brighton por R$ 1,52. Tem Hoffenheim e Bayern de Munique, campeonato alemão. Queria chamar atenção para Corinthians e Ponte Preta. Vitória do Timão pagando R$ 1,37. Se você achar o valor baixo, até porque o Corinthians é bem favorito contra a Ponte, que tal apostar em mais de 2,5 gols ou menos? Quando a gente está falando de 2,5 gols, a gente se refere a pelo menos 3 gols na partida. Qualquer coisa acima de 3 gols garante R$ 1,98 para cada real apostado. Se você achar que vai ter menos do que 3 gols, você pode faturar R$ 1,75. Para não ficar fora dessa, pegue agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro na Betano e comece a aproveitar a partir de agora. Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é do Internacional, que anunciou nessa sexta-feira a contratação por empréstimo do atacante Wanderson. Não lembra dele? Jogador que faz sucesso com a camisa do Krasnodar, também já passou pela Áustria, enfim, jogador de pouco contato com o futebol brasileiro, atacante de velocidade pelo lado de campo, com muita velocidade e habilidade. Pode ser um bom reforço, até porque chega de graça, pertencia ao Krasnodar. Quero falar agora sobre o Grêmio. O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, tem prometido a pessoas mais próximas que o Tricolor vai contratar 2 jogadores de peso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Grêmio que não vive um momento legal, foi eliminado recentemente da Copa do Brasil e ainda perdeu o Grenal jogando bolinha. Um dos alvos do Grêmio era TT, atacante que pertence ao Shakhtar. O TT não quer voltar ao Brasil, inclusive nesse momento, como eu já havia contado para vocês alguns dias atrás, está na Polônia, ao lado da esposa, dando a contribuição para as pessoas de maior necessidade. Para fechar o giro de notícias, quero contar para vocês a respeito de Thiago Galhardo, atacante que pertence ao Inter, está emprestado ao Celta, não ficará em hipótese alguma no futebol espanhol. Não agradou, não conseguiu convencer os dirigentes espanhóis. Está voltando para o Colorado e vai buscar um outro clube. O problema é que o Inter, apesar dos 33 anos de idade do Galhardo, está pedindo 1,5 milhão de euros. Valor considerado bastante alto pelo mercado, especialmente pelo Ceará, que é hoje o maior interessado em repatriar o Thiago Galhardo. Caberia no seu time do coração? Preço tá alto? Usa o espaço para comentários para palpitar, beleza? Bora falar agora sobre Vargas. Atacante chileno, tem contrato com o Atlético Mineiro somente até dezembro. O Atlético cogita estender esse contrato, embora exista dentro do próprio Galo alguma contestação. Jogador considerado caro, fatura na casa dos R$900 mil por mês e nunca conseguiu se firmar como titular desde que foi contratado por indicação de Jorge Sampaoli. Nesse momento, há uma divisão entre dirigentes que querem a permanência dele e dirigentes que gostariam de liberação do atleta. Ele já pode assinar um pré-contrato a partir da metade do ano, quando entra nos 6 últimos meses do seu vínculo. E a informação que eu queria contar com vocês, ou para vocês com exclusividade, é que conversei com o André Cury, que é seu representante já há algum tempo, e o André me assegurou que 2 clubes brasileiros de ponta, que brigam por títulos, estão interessados na contratação do Vargas. Não querem gastar para comprá-lo do Atlético Mineiro e estão de olho na possibilidade de o Vargas não renovar esse contrato e a partir do segundo semestre assinar um pré-contrato de olho em 2023. Quero falar agora sobre Rogério Ceni,
que de novo está batendo de frente com um médico no tricolor. Já contei para vocês, fui o primeiro a falar que o Rogério havia criado algumas inimizades, alguns ruídos dentro do CT da Barra Funda, com atletas, com membros da comissão técnica e com antigos funcionários. Uma dessas tretas era com um médico do tricolor, tudo por causa das testagens em relação à Covid, um caso até difícil de falar por conta de todo o teor. Bom, o segundo problema público do Rogério Ceni com o médico aconteceu nessa quinta-feira, na derrota do São Paulo por 1-0 para o Palmeiras. Rogério cobrou publicamente o médico do São Paulo que estava no jogo. Vou ler a frase para vocês entenderem melhor. Abre aspas. Tivemos a infelicidade de o Diego Costa tomar a bolada no rosto e ter que deixar o campo. E nesse tempo em que ele ficou fora, ele entrou pelo lado errado. O médico deveria dirigi-lo pela esquerda do campo, já que ele joga pelo setor defensivo esquerdo e não pelo direito, já que teria que atravessar todo o campo inteiro. Um pouco de atenção também do médico, que tem que estar atento a isso. No tempo que ele ficou fora, a gente tomou o gol do Palmeiras. Só para explicar o caso, ele se refere ao Tadeu Moreno, médico que pertencia às categorias de base e que foi promovido para o time principal depois que o Auro, um dos médicos fixos do São Paulo, acabou se mandando. Hoje o São Paulo tem o José Sanches e o Tadeu Moreno, e era o Tadeu que estava no banco de reservas. A reclamação do Rogério é de que o Diego Costa, quando voltou ao gramado, ele entrou pelo lado direito, como se fosse na ala direita, ao lado do Rafinha, só para vocês, para facilitar a visualização de vocês. E o Diego Costa é zagueiro pelo lado esquerdo. Então o Rogério Ceni defendia que o Diego Costa, por fora do campo, atravessasse para vir do lado esquerdo, onde atua, por exemplo, o lateral esquerdo do São Paulo. Dessa maneira, ele já estaria mais próximo do posicionamento dele e o gol do Rony, que definiu a vitória palmeirense, não teria saído. É importante contar que, além dessa exposição pública desnecessária de um funcionário, algo que pesa muito contra o Rogério Ceni, houve um erro de avaliação do técnico do São Paulo. É que se o Diego Costa quisesse entrar pelo lado esquerdo, como sugeriu o treinador, ele não seria autorizado pelo árbitro, porque o Palmeiras atacava justamente naquele setor. Houve uma mudança na regra, o jogador pode voltar a campo de qualquer lugar, só que se a bola estiver no setor onde ele espera para voltar, ele não tem autorização. E o Palmeiras atacava por aquele setor, tanto que o cruzamento do Marcos Rocha sai para a cabeçada do Rony. Então, é por essas e outras que o Rogério acaba perdendo o vestiário. Técnico que tem conceitos, técnico que tem conteúdo, mas ele expõe demais as pessoas que trabalham com ele. E no meio do futebol, essas verdades nem sempre são muito aceitas. Qual a sua opinião a respeito do assunto? Usa o espaço para comentários para dizer o que você pensa, tá? Bora falar sobre o Flamengo, que avançou nas últimas horas com a possibilidade da contratação do zagueiro Pablo, ex-Corinthians, zagueiro que já chegou até a seleção brasileira, tem contrato com o Krasnodar. O Pablo é um dos vários atletas que conseguiram a liberação enquanto aguardam por um desfecho positivo. O Flamengo há bastante tempo tenta a contratação do Pablo e nas últimas horas houve um avanço bastante interessante. Dá para dizer que entre Pablo e Flamengo já está tudo absolutamente certo. Resta um acordo do Flamengo com o Krasnodar em relação à duração desse contrato de empréstimo. O Pablo tem contrato longo, até junho de 2024, havia sido contratado em janeiro do ano passado, sempre como titular absoluto. Não fosse pelos problemas com o clube dele no país do exterior, ele certamente não teria sido liberado. Inicialmente, o Krasnodar queria liberar o Pablo até a metade do ano, mas deve acabar acontecendo como rolou com o Wanderson, emprestado ao Internacional até o fim da temporada. Agora me parece questão de tempo para que o Pablo se torne reforço rubro-negro e chegue para tentar resolver os problemas defensivos que tem se tornado uma constante. Rodrigo Caio não consegue jogar, o Davi Luiz nem sempre está presente, Léo Pereira e Gustavo Henrique não convencem o torcedor do Flamengo, enfim, parece que o Pablo será a solução. Você curte o Pablo? Eu acho bom zagueiro, acho que chega para ajudar bastante. Bora fechar o vídeo com duas informações exclusivas. A primeira delas sobre o Corinthians. Tenho dado várias notícias exclusivas que se confirmam todo santo dia no Timão. A notícia de hoje diz respeito ao interesse alvinegro em dois atletas do Mirassol, o atacante Fabrício e o lateral direito Rodrigo Ferreira. O Fabrício tem 24 anos de idade, o Ferreira tem 26. Atletas que se destacaram bastante no Campeonato Paulista, foram bem avaliados pelo Cifute, o Centro de Inteligência de Futebol do Corinthians, e os nomes já foram apresentados ao Vitor Pereira. Se o técnico português recém-contratado aprovar, o Corinthians vai iniciar negociações com o Mirassol para tentar a contratação da dupla assim que o Campeonato Paulista terminar. A ideia é melhorar o elenco, a ideia é ter um grupo maior,
porque a partir do fim do Campeonato Paulista o Corinthians passa a disputar competições simultâneas e a avaliação do Cifute e também de membros da diretoria é de que os dois teriam bastante valor. O Fabrício é um jogador que me agrada demais. Na atual temporada, 11 jogos e 6 gols, atua como segundo atacante, embora em alguns momentos também possa servir como centroavante. Jogador que pertence ou é agenciado pelo Fernando Garcia na temporada passada. Esteve no América Mineiro, também foi bem. Coelho acabou não conseguindo comprá-lo do Mirassol. Já o Rodrigo Ferreira tem 10 jogos, 1 gol e 3 assistências. Muito forte no apoio, chegaria para ser uma sombra do Fagner, algo que o João Pedro nunca conseguiu desde que foi contratado. Na carreira, o Rodrigo já passou pelo Botafogo de Ribeirão Preto, pelo Marcílio Dias, pelo Ituano, entre outros clubes. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade trago atualizações, beleza? Fechar o vídeo com mais uma informação exclusiva para vocês. Carlos Vinícius, centroavante brasileiro que fez muito sucesso em Portugal, está na mira do Palmeiras. Posso assegurar para vocês que Anderson Barros, diretor executivo de futebol alviverde, entrou em contato com o representante do Carlos Vinícius. Esse namoro nem é novo, começou pouco depois de o Carlos Vinícius se mudar para o PSV na metade do ano passado. Na oportunidade, o empresário deles afirmou para o Anderson Barros que não haveria como negociá-lo, até porque o Carlos Vinícius havia acabado de chegar ao PSV. Quero te contar um pouquinho da história desse atleta. Ele surgiu muito novo no futebol brasileiro, chegou a passar pelo Santos e pelo Palmeiras, mas na oportunidade, muito menino, era zagueiro. Acabou indo para Portugal, depois de uma passagem boa pelo Grêmio Anápolis, e num time pequeno de Portugal chamado Real SC ele arrebentou, tanto que foi comprado pelo Napoli, emprestado ao Rio Ave, fez um caminhão de gols, no final das contas ainda esteve no Mônaco até que arrebentou com a camisa do Benfica. O Benfica o comprou em definitivo e acabou começando por negociá-lo com outros clubes. Primeiro empréstimo para o Tottenham, nem foi tão bem no Tottenham, mas meteu 10 gols em 22 partidas. E desde a metade do ano passado está no PSV. Teve algumas dificuldades de adaptação, também se contundiu, mas segue com números legais. 29 jogos, 6 gols e 6 assistências. O contrato de empréstimo só termina em junho de 2023. Ele foi emprestado por 2 temporadas e o PSV gastou 2,5 milhões de euros por esse período de empréstimo. Se quiser comprá-lo em definitivo, vai precisar desembolsar 10 milhões de euros. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o empresário dele, o Flávio Ribeiro, para perguntar se está nos planos do jogador voltar ao Brasil, como é que ele vê esse interesse do Palmeiras. A resposta do Flávio foi a seguinte, abre aspas: a gente não pensava na volta do Carlos Vinícius tão cedo ao Brasil, mas diante da possibilidade de jogar no Palmeiras e com a briga por uma vaga na seleção brasileira aberta, tudo fica diferente, fecha aspas. Não se trata de uma negociação fácil, o Palmeiras precisaria primeiro convencer o PSV a quebrar esse contrato de empréstimo e depois se acertar com o Benfica, que é dono dos seus direitos econômicos até 2024. Jogador bem interessante, de muita força física, ótima competência dentro da área, é um fazedor de gols nato. Exatamente aquilo que o Palmeiras busca, atleta com experiência internacional, que já jogou Champions League, já foi artilheiro de campeonato português, com passagem pela Holanda, pela França, enfim. Um cara que parece preparado para ser o camisa 9 que o Palmeiras tem buscado. E bem mais barato, por exemplo, do que o Pedro. Proposta de 20 milhões de euros foi recusada, mais barato também do que o Lucas Alário, jogador do Leverkusen. O Palmeiras chegou a cogitar 12 milhões de euros, proposta também não foi aceita. Pode estar pintando um caminho para que o Verdão encontre, enfim, seu camisa 9. Você já viu o Carlos Vinícius jogando? Se viu, se gosta, use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Não se esqueça também, curtir o vídeo, deixa like, se inscreve no canal, a gente volta a se encontrar assim que surgirem mais notícias. Nessa sexta-feira não tem programa do Nicola, vamos fazer uma breve pausa para o aniversário do Luca, mas a partir de sábado, assim que surgirem notícias, estaremos aqui para deixar vocês bem informados, beleza? Abraço, tchau!